Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Forte abraço para você que vem acompanhando os nossos vídeos aqui no YouTube. Meu nome é Carlos Barbosa, sou advogado especializado em licitações e contratos administrativos municipais e neste nosso encontro nós vamos trabalhar um tema muito importante da nova lei de licitações. Estou falando do Plano de Contratação Anual, o PCA, previsto na Lei 14.133 e que vem tirando o sono de muitos gestores em todo o Brasil. Nós vamos falar a respeito desse plano e verificar se esse plano é obrigatório, se ele é facultativo e quais são as regras adequadas para a construção de um plano nos termos da Lei 14.133 e também das orientações do Tribunal de Contas dos Estados e da União. Nós vamos falar a respeito desse plano a partir de agora. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: a nova lei de licitação trouxe uma exigência para todos os órgãos públicos no Brasil. A partir de agora, todas as contratações elas precisam ser muito bem planejadas. Planejadas por quem? Pelos gestores. O que nós tínhamos na lei 8.666? Na Lei 8.666, nós tínhamos ali uma série de normas, mas que não exigia de forma contundente, de forma pragmática, o planejamento por parte dos gestores. A nova lei de licitação ela veio inovando, ela trouxe como obrigação o planejamento das contratações. E juntamente com essa obrigação, a Lei 14.133 trouxe o Plano de Contratação Anual. O que vem a ser esse plano? O Plano de Contratação é um documento publicado pelo órgão contratante, pelos órgãos administrativos contratantes no Brasil, prevendo tudo aquilo que vai ser adquirido pelo órgão no próximo exercício financeiro. Então, os órgãos públicos eles precisam elaborar de forma metodológica esse documento que deverá ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial. Tudo que vai ser adquirido no próximo exercício financeiro, ou seja, no próximo ano. Compras, obras, serviços, tudo isso distribuído ali no plano de forma metodológica e estratégica. Onde que está previsto esse documento, esse plano de contratação? Está lá no artigo 12, inciso 7º da Lei 14.133. Nós vamos falar a respeito desse documento a partir de agora. Primeiramente, antes de mais nada, gostaria de convidar você para se inscrever neste canal, curtir esse vídeo e chamar todos os seus colegas, todos os seus conhecidos para acompanhar as nossas publicações aqui no YouTube. Então, acompanhe, inscreva-se no canal que você vai ser informado de todos os novos vídeos que a gente publicar aqui no YouTube. Então, como eu estava dizendo, está lá no artigo 12, inciso 7º da Lei 14.133. Olha como o texto da lei traz a informação do plano. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Percebam que o legislador fez a previsão do plano de contratação anual na Lei 14.133 e a partir disso abriu-se uma discussão. Esse plano, ele é obrigatório? Esse plano é facultativo? Como que deve ser compreendido esse plano? Desde que essa lei foi promulgada em 2021 pelo presidente da República, a gente já vem falando que a expressão poderá, previsto no artigo 12, inciso 7º, não consiste em uma faculdade. Nós vínhamos falando isso por qual razão? Porque a Lei 14.133 é uma norma de direito público e toda norma de direito público não incide na sua hermenêutica, a facultatividade típica das normas de direito privado. Quando se tem numa norma de direito público que estrutura o procedimento administrativo do Estado, essa norma, quando utiliza expressões tipo poderá, ela
tem o sentido de deverá, justamente porque em normas de direito público não existe autonomia da vontade, não existe facultatividade. Mas, professor, a norma de direito público, então, como a Lei 14.133, todas as vezes que traz uma obrigação por parte da administração pública, ela também pode utilizar a expressão poderá? Sim. A administração pública ela tem, então, que desenvolver o plano. Esse posicionamento foi consolidado pelo Conselho de Justiça Federal no enunciado 44. Olha só o que diz o enunciado 44 do Conselho de Justiça Federal. A palavra poderá, contida no artigo 12, inciso 7º da Lei 14.133, será entendida como poder-dever, não podendo a alta administração promover interpretação que conduz à ideia de não elaboração do plano de contratações anual, em razão das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Muitos colegas, advogados, professores, vêm interpretando, na verdade, o artigo 12, inciso 7º, como uma norma que traz uma facultatividade, que traz uma opção por parte do gestor em elaborar ou não o plano de contratação. Com todo respeito à opinião dos colegas, não acho essa a compreensão mais adequada, principalmente porque no artigo 5º da Lei 14.133, o planejamento tornou-se uma obrigação da administração. O artigo 5º da Lei 14.133 trouxe de uma maneira contundente o dever de planejar. Logo, o plano de contratação anual não pode ser interpretado como uma faculdade do gestor. Ele precisa se organizar para realizar contratações que sejam adequadas, corretas e eficientes diante da necessidade que ele identifica no seu órgão. Então, não é algo que possa ser compreendido como uma faculdade. Mas entrando, então, na questão do plano de contratação, ultrapassando essa discussão relacionada à facultatividade ou obrigação, vamos então entender o plano de contratação anual. Como a gente estava falando, o artigo 12, inciso 7º, fala que tudo começa a partir do preenchimento de documentos de formalização de demanda, os DFDs. Atenção, pessoal, o plano de contratação ele não pode ser elaborado de maneira aleatória, sem nenhum comprometimento metodológico, sem nenhum comprometimento ao planejamento estratégico. Por mais que o órgão não tenha um documento estabelecendo planejamento estratégico institucional, é dever do órgão, ao planejar, ao elaborar o plano, que estabeleça de uma maneira correta, assertiva, metodológica, de forma que as aquisições que serão realizadas no próximo exercício financeiro estejam muito bem justificadas no momento da elaboração do plano. Então, se o seu órgão faz o plano de contratação de forma aleatória, sem o comprometimento com metodologias justificativas de quantitativo, é hora de rever esse procedimento e fazer da maneira mais correta possível. Então, eu trouxe aqui algumas informações importantes em relação ao plano. Primeira coisa, o plano de contratação ele precisa estar regulamentado pelo órgão. Para que a gente tenha um plano de contratação adequado, o procedimento metodológico de elaboração do plano precisa estar estabelecido em regulamentação própria do órgão. Não é possível o plano ser realizado sem esse procedimento, esse fluxo procedimental que se exige para qualquer tipo de planejamento. É só você fazer uma analogia. Quando você vai fazer uma licitação, você não tem um fluxo de elaboração de documentos da fase interna? Sim, não é? Então, quando você vai fazer o plano de contratação anual, esse fluxo também precisa ser muito bem definido na regulamentação. É por isso que quando a gente fala do plano de contratação nos nossos cursos, a gente ensina o pessoal a desenvolver a documentação do plano de forma assertiva, a gente sempre pergunta, olha,
esse fluxo, ele está regulamentado no seu órgão? Se não estiver, é importante que você faça a regulamentação e estabeleça ali as etapas. Juntamente com as etapas de elaboração do plano, é importante se definir ali um calendário para o início e fim de cada etapa. Por quê? Porque senão a gente tem um plano que vai começar a ser elaborado e nunca vai chegar ao seu final. Então é importante que o plano esteja definido também no que tange às datas, tendo em vista que, de acordo com o artigo 12, inciso 7º, o plano ele tem que servir de base para a elaboração do projeto de lei orçamentária. Então, o plano ele precisa ficar pronto antes desse projeto ser encaminhado, se você estiver trabalhando, desenvolvendo suas atribuições numa prefeitura, antes de encaminhar o projeto de lei orçamentária para a Câmara Municipal fazer a análise e fazer a votação e a aprovação da lei. Então, antes disso, o plano de contratação ele precisa estar finalizado. Uma outra questão que vale a pena a gente estabelecer aqui é que, como eu disse no começo desse vídeo, o plano de contratação ele precisa estar alinhado com uma metodologia. O que é metodologia, professor? Não fazer o plano de qualquer jeito, não fazer o plano de maneira aleatória. É você trazer para o plano informações justificáveis a partir de etapas procedimentais definidas. Nós definimos nos nossos cursos, quando a gente vai treinar o pessoal para desenvolver o plano de contratação, a gente sempre fala, olha, tudo começa no setor demandante. É o setor demandante que vai desenvolver os planos setoriais. O que são os planos setoriais? São efetivamente quem demanda, são aqueles que demandam que vão preencher os DFDs que vão compor o plano de contratação anual. Então, se você fala de uma secretaria, por exemplo, uma secretaria de saúde, você está falando de uma secretaria de saúde municipal, você vai preencher todos os DFDs, documentos de formalização de demandas, com os insumos adquiridos, serviços, possíveis obras que precisarão ser realizadas nas unidades de saúde. Então, você vai desenvolver os documentos descrevendo ali aquilo que você vai adquirir no próximo exercício financeiro, ou seja, no próximo ano. Então, quanto de um determinado medicamento você vai adquirir no próximo exercício financeiro? Qual contratação de serviço você vai realizar no próximo exercício financeiro? Qual obra você deseja realizar numa unidade de saúde, enfim, no próximo exercício financeiro? Então, tudo assim, quem preenche os DFDs é o setor demandante, porque ele que domina as informações que precisam ser lançadas nesse documento. Obviamente que é o responsável pelo setor demandante que vai assinar os DFDs, os documentos de formalização de demanda. Finalizada essa etapa de elaboração do plano setorial, e eu já trago aqui a informação de que é a etapa mais demorada na elaboração do plano de contratação, nós encaminhamos todos os DFDs para um determinado setor de planejamento. Geralmente a gente encaminha para o setor de compras, para que o setor de compras consolide todos os DFDs recebidos de todos os setores demandantes em um documento consolidado. Esse documento consolidado, ele será estruturado de uma maneira metodológica para que fiquem muito bem distribuídas as informações a respeito de tudo que vai ser adquirido, de forma que as informações estejam integradas, alinhadas e, principalmente, justificadas. Lembrando, pessoal, que quando se trata de plano de contratação anual, elementos importantes precisam ser lançados nesse documento. Um dos elementos é a justificativa da aquisição. Não só isso, neste documento você vai ter que estabelecer qual é a data de aquisição desse objeto no próximo exercício financeiro. Além da justificativa, você vai ter que lançar uma pesquisa de preços
para identificar o valor daquilo que vai ser adquirido no próximo exercício financeiro, tendo em vista que a questão financeira é importante, porque, lembrando, o PCA é a base da lei orçamentária, logo você vai ter que fazer uma pesquisa de preço e outras informações mais precisam ser lançadas nesse documento de formalização de demanda. O setor de compras vai consolidar todas essas informações em um documento oficial. Essa etapa a gente chama de etapa da consolidação. Esse documento é encaminhado para a alta administração. A alta administração ela poderá redimensionar o plano, e aí a forma de redimensionamento, corte de algumas previsões, aumento de outras previsões, quem vai tomar essa decisão é a alta administração nos termos da regulamentação. Então, todas essas etapas precisam estar muito bem estabelecidas na regulamentação. Feita a aprovação pela alta administração, esse documento será publicado no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, e no sítio eletrônico oficial do órgão, tá certo? Informações importantes a respeito do plano. O plano ele precisa ser realizado de uma maneira muito bem estruturada, tá? E hoje a gente identifica que os maiores erros em relação ao plano de contratação são, primeiro, a não elaboração do plano, porque fica muito difícil justificar um planejamento a partir da ausência do PCA. Segundo, elaboração do PCA sem definição metodológica. Quantas vezes a gente ouve falar de órgãos criando o plano de contratação em cima de uma planilha, pura planilha de Excel, sem nenhum rigor metodológico? Isso daí é perigoso, isso daí gera problemas, tá certo? Terceiro ponto muito importante, né? Nem dois, terceiro ponto muito importante, plano de contratação não elaborado e contratações feitas sem o plano. Contratações realizadas pelo órgão sem plano de contratação, isso daí é muito complicado, é muito difícil você justificar um planejamento a partir disso, tá certo? Um outro ponto que o pessoal sempre chama a atenção, pergunta pra gente quando se trata de plano de contratação, é o seguinte: eu posso alterar o plano na hipótese futura de identificar um elemento, um item que não foi colocado dentro desse documento? Eu posso adquirir algum objeto que não esteja ou que não estivesse presente no plano? A resposta é sim. O plano não engessa a administração pública e nem poderia. Se assim fosse, ele teria que ser interpretado como um mecanismo inconstitucional, porque a administração pública ela não pode ser engessada. Sendo assim, o plano ele pode ser, ou melhor, a administração pode adquirir itens que não estejam previstos no plano. Inclusive, é o posicionamento do Conselho de Justiça Federal previsto no enunciado 38. O enunciado 38 traz a possibilidade, sim, de adquirir itens que não estejam presentes no PCA. No entanto, traz algumas ressalvas, algumas restrições. Fala o seguinte, olha, desde que devidamente justificada e enquadrada em uma das hipóteses previstas no enunciado. E quais são as hipóteses? Demanda superveniente. Que seria uma demanda superveniente para esse enunciado, que não existia no momento da elaboração do PCA. É uma compra que vai ser adquirida pelo órgão, uma contratação que vai ser adquirida pelo órgão, que no momento da elaboração do plano não havia necessidade. A necessidade foi superveniente, aconteceu no ano de execução do plano, tá certo? É o caso, por exemplo, de uma reforma, a reforma da sede do órgão. No momento da elaboração do plano não havia necessidade de se reformar a sede do órgão. No entanto, no ano em que o plano foi executado, choveu muito na cidade, choveu muito aí na sua região e acabou parte do teto do órgão, da sede do órgão, caindo. Então aí há necessidade de reconstrução desse teto, então aí há a necessidade de contratar, mesmo que isso não esteja previsto no plano. A segunda hipótese que o enunciado 38 traz para nós,
demanda não prevista, ou seja, que já existia no momento da elaboração do PCA, mas que permaneceu parcial ou totalmente oculta ao gestor responsável por sua elaboração. Era uma necessidade que já existia, mas ninguém sabia. É o exemplo, por exemplo, problema no encanamento. O problema no encanamento na sede do órgão já existia no momento da execução do PCA, da elaboração do PCA. No entanto, ninguém sabia que o encanamento da sede do órgão estava com problema. Ele só se manifestou no ano de execução do plano. Então, eu posso contratar, sim, uma empresa, mesmo que essa contratação não estivesse presente como item previsto no plano de contratação. Mas olha só, o enunciado 38 traz uma informação de extrema importância. Em ambos os casos, a continuidade da contratação fica condicionada à aprovação da autoridade competente, com as justificativas apresentadas, além da demonstração de alinhamento com a estratégia e a existência de lastro orçamentário. Então, é importante, vai fazer a aquisição de um item que não está no PCA, primeiro, apresenta uma justificativa, altera o plano de contratação, republica o plano de contratação e depois abre o processo de contratação, tá certo? Não comece o processo sem alterar o plano, por quê? Porque a justificativa para a aquisição desse item que não está no plano deve ser aferida pela alta administração. Então, gente, falei bastante, era um vídeo curto, mas já aqui a gente já está passando dos 20 minutos de vídeo. É só para trazer a informação para você que o plano de contratação ele não pode ser negligenciado. Faça o plano de uma maneira assertiva, correta, porque esse documento, o plano de contratação, é o documento mais importante daquilo que a lei traz na vertente de organização e planejamento das compras. É um documento extremamente importante e que todos os órgãos precisam elaborar. Lembrando, o plano, quando se trata de DFDs, ele precisa ser assinado por aquele responsável pelo setor demandante que preencheu aquele documento. Então, os DFDs precisam ser assinados, por exemplo, por secretários, por diretores, a depender do órgão. Nós temos os diretores de departamentos, eles vão assinar esses documentos. A publicação do plano é assinada, essa aprovação, essa determinação de publicação, ela é assinada pelo chefe da alta administração. Ele que vai autorizar a publicação do plano, ele que vai autorizar o plano, tá certo? Lembrando, é ele o gestor do plano de contratação. Por fim, só lembrando que no resultado final, o plano gera um calendário de contratações, ou seja, tudo que você colocar no plano, você vai colocar datas de aquisição. No final, você tem uma lista com as datas daquilo que vai ser adquirido no próximo exercício financeiro. É importante que a administração pública faça a gestão do plano no ano da sua execução. Por quê? Porque se um item não for adquirido da forma que está previsto no plano, tem que ser publicado um relatório de gestão de riscos do PCA. Relatórios esses que precisam ser lançados mostrando que a administração não só elaborou o plano, como está fazendo uma boa gestão de todos os objetos ali lançados. Mas esse relatório e outras informações em relação ao plano de contratação, a gente vai colocar aqui nos próximos vídeos. Acompanhe o nosso canal, tá? Acompanhe aqui, inscreva-se neste canal que você vai ser informado de muitas questões envolvendo licitações, contratações públicas e gestão pública como um todo. Tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.